Bom, por conta do artigo 13 do Código Penal, que estabelece um nexo de causalidade, um curso lesivo ou o efeito da causação, o crime é considerado uma ação humana. O crime é um fazer ou um não fazer, que seria uma conduta negativa. Sob esse aspecto, ninguém é punido pelo ser, por essa condição ontológica. E sob esse aspecto, ninguém pode ser considerado na prática de crime por ser comunista, por ser homossexual, por ser psicopata, por ser pedófilo. Tanto os psicopatas quanto os pedófilos, e da mesma forma comunista ou homossexual, eles são punidos quando fazem, quando praticam a conduta delituosa. Significa que o psicopata, enquanto ele é o portador dessa condição psicológica diferenciada, isso é um problema restrito à psicologia, à psicanálise. Somente quando ele praticar uma ação é que será alvo, que será objeto do direito penal por conta do nexo de causalidade. Bom, nessa questão do nexo de causalidade, o crime é centrado no verbo, porque o verbo é o núcleo da ação. Daí a consumação do crime residir na prática do verbo. Não há que se confundir consumação do crime, ligando essa consumação a um resultado. Isso nos leva a grandes equívocos. A consumação de um crime está na prática do verbo. E para se ter uma ideia disto, busquemos o crime do artigo 317, tão em voga no Brasil, tanto em períodos mais antigos quanto na história recente, que é o crime de corrupção passiva. Existe o crime de corrupção passiva, que é o 317 do Código Penal, e o de corrupção ativa, que é o 333 também do Código Penal. A diferença entre um e outro é o posicionamento do agente. Se o posicionamento do agente está dentro da administração pública, ele vai trazer o malefício para dentro desta administração, portanto, corrupção passiva. Se o agente está fora da administração, é corrupção ativa. Pois bem, lá no artigo 317, um dos verbos da corrupção passiva é solicitar a propina. Significa que quando o autor chama alguém para solicitar a propina num restaurante, por exemplo, ou mesmo por um telefonema, e solicita a propina, o verbo foi realizado. Portanto, houve a consumação, independentemente do resultado. Então, o resultado não é elemento seguro para configurar a consumação dos crimes. A consumação dos crimes está na prática do verbo. Ao que se verifica nas apurações da CPI, da pandemia, já foi demonstrado diversas práticas de corrupção do verbo solicitar. Então a corrupção foi consumada. A solicitação já é o crime.
Quando essa solicitação é atendida e a eventual propina é paga, aí ocorre um resultado posterior à consumação. Esse resultado posterior à consumação, ele é chamado de exaurimento. Portanto, nem todos os crimes possuem exaurimento, porque normalmente a prática do verbo produz um resultado. Normalmente a prática do verbo produz uma materialidade, que é normalmente a maioria dos crimes. Daí os crimes materiais. Quando o crime em seu verbo não produz o resultado naquele momento, sim posterior, é o chamado crime formal. Formal exatamente pela falta de materialidade que pode acontecer posteriormente ou não. Os crimes formais são chamados também de crimes de consumação antecipada, porque a consumação independe desse resultado que pode vir posteriormente. Então é bom que se guarde isto, que a consumação do crime está na prática do verbo. Existem verbos que produzem resultados e existem crimes que, com seu verbo, não produzem resultado. Mas a consumação está na prática do verbo, porque o crime é uma ação. E outra observação importante nessa questão da CPI e dos tempos atuais pelos quais o país passa é a questão do indúbio pro societatis e o indúbio pro réu. O primeiro é, na dúvida, aplica-se essa dúvida em favor da sociedade. Quando esse princípio é usado? Nos momentos da investigação. Quando há alguma dúvida sobre determinada conduta, essa dúvida é revestida em favor da sociedade, portanto o fato tem que ser apurado. Ao final, depois da apuração, que é o momento do julgamento, aplica-se o indúbio pro réu. Se na hora de julgar ainda há alguma dúvida, o réu será julgado inocente, será absolvido, porque o indúbio pro réu é aplicado no momento da sentença, no momento do julgamento. E o indúbio pro societatis, ele é aplicado no momento da investigação. Um é um princípio de abertura e o outro é um princípio de fechamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque diante das quase 200 de pedido de impeachment, o presidente da Assembleia, ele deve aplicar o princípio do indúbio pro societatis. Então o fato deve ser apurado. Ele deve aceitar, porque a sociedade quer saber. Ele não pode, ao seu bel prazer, ao seu entendimento vinculado a sabe-se lá a quais favores ou não, ele não pode negar pura e simplesmente que os pedidos de impeachment sejam devidamente apurados. É o princípio do indúbio pro societate. É isso.